Olá, caro aluno, eu sou a professora Selma e essa é a aula 2, Alfabetismo e Analfabetismo no Brasil. Por que falar em analfabetismo no Brasil? Por que falar em alfabetismo no Brasil? Porque no Brasil, segundo o IBGE, há 1,5 milhões de analfabetos. E isso tem um impacto direto na vida das pessoas e no modo como elas têm acesso à sociedade. Observe comigo nessa tabela. O analfabetismo no Brasil tem sido combatido e, inclusive, tem sido metas constantes dos planos nacionais de educação. No entanto, há uma resistência em permanecer um índice de analfabetos no país. Observe comigo de 2015, na coluna 2015 da nossa tabela, haviam 4% de analfabetos no Brasil. E em 2018, esse número aumentou. Essa porcentagem foi para 8%. Ou seja, é preciso que tenha políticas públicas constantes para minimizar e qualquer situação em que não haja um trabalho rigoroso e constante tende a aumentar o número de analfabetos no Brasil. Tende a aumentar o número de analfabetos no Brasil. Outras situações que a tabela apresenta é que não é só o analfabeto que é analisado. Outros níveis de alfabetização são analisados. E se nós formos observar a proficiência de alfabetização, ou seja, a pessoa que tem domínio pleno da alfabetização, constataremos que em 2018 esse índice é de 12%. Ou seja, há uma defasagem no modo como as pessoas se apropriam da leitura e da escrita. Ou seja, não tem um domínio pleno, não há um conhecimento com propriedade desses recursos para serem usados no seu dia a dia, em contextos profissionais, para o seu crescimento pessoal. Analfabeto funcional. É interessante falar sobre essa figura. Quem é o analfabeto funcional? Porque a gente tem a figura do analfabeto, aquele que não sabe ler e aquele que também não sabe escrever. Mas há o analfabeto funcional, aquele que tem muita dificuldade para fazer o uso da leitura e escrita e das operações matemáticas em situações da vida cotidiana. Pense, não é quem não sabe ler e escrever. É quem tem dificuldade para usar a leitura e a escrita. Você possivelmente conhece alguém que passou pela escola e que apresenta essa dificuldade de leitura e escrita. Que escreve um bilhete de uma maneira equivocada, do ponto de vista ortográfico, do ponto de vista de estruturação textual, ou que lê gaguejando, ou que se recusa a fazer a leitura porque conhece a sua limitação. Tá? As pessoas, muitas vezes, conseguem fazer a leitura para tomar um ônibus, né? Para ler uma informação num folheto, né? Mas quando elas têm que ser a produtora da escrita, né? Muitas vezes elas acabam tendo essas dificuldades. Essa é a figura do analfabeto funcional, né? A gente pode ser analfabeto funcional em algumas áreas. Não tem áreas que você fala, isso eu não entendo. Então, tem pessoas que têm dificuldade na leitura e escrita e são considerados analfabetos funcionais. E, no Brasil, há um alto índice. Você vai poder constatar na tabela que nós apresentamos anteriormente. Tá? Vamos falar sobre analfabetismo e qualidade de vida das pessoas. Eu apresento o seguinte dado, que 66% da população presidiária. O que analfabetismo tem a ver com presídios? Né? Eles não concluíram o ensino fundamental. Menos de 8% tem o ensino médio. E a mesma proporção é analfabeta.
Aonde estão os analfabetos? O que fazem? Então, vou apresentar para você uma realidade, que a falta de escolarização, ela afeta especialmente os homens em idade produtiva. 3/4 dessas pessoas analfabetas têm entre 18 a 34 anos. Essas pessoas estão trabalhando na informalidade, em trabalhos que exigem muita força física. Muitas pessoas não conseguem ter acesso a cargos profissionais, acesso a bens. Essas pessoas podem e têm um potencial altíssimo de ser um presidiário. É ou não é importante uma política de alfabetização para instruir a pessoa, para instrumentalizá-la, para torná-la apta para o mercado? Essas pessoas precisam ter acesso, precisam ser incluídas socialmente. Essas pessoas sou eu, você, um familiar próximo a você, né? A escola precisa estabelecer um processo investigativo. Para quê? Para descobrir por que o aluno não aprende. É isso. Alunos que passam pela escola também podem sair de lá analfabetos. Como assim? Sim, há um índice de alunos que passam pela escola e não conseguem construir os conceitos acerca da leitura e escrita. E isso é um risco muito grande. Por quê? Ele vai ter a oportunidade de voltar à escola e construir esse conhecimento? A escola precisa ser mais atuante nesse sentido. E quando eu falo que é a escola, eu estou falando do professor, do coordenador pedagógico, do diretor, eu estou falando da figura do secretário de educação, estou falando das políticas públicas voltadas para esse público. Porque nem todas as pessoas aprendem no mesmo ritmo e com a mesma intensidade, do mesmo modo. As pessoas aprendem de modo diverso. Então, é possível que tenhamos que construir oportunidades de aprendizagem diversificada, para que não corramos o risco de termos mais analfabetos, apesar de terem passado pela escola. Uma outra situação que a gente constata em escolas, quando verifica que o aluno não aprendeu a ler e escrever, é de culpabilizá-lo pelo seu insucesso. Ou seja, eu ensinei, é o argumento do professor. Quase todo mundo aprendeu. Se ele quisesse, ele aprendia também. O que é errado, né? É isso que nós estamos falando. As pessoas não aprendem da mesma maneira. É preciso que o professor tenha um olhar diferenciado para cada aluno, de modo a assegurar a aprendizagem a todos. É uma covardia culpar o aluno por não aprender, já que a responsabilidade da aprendizagem do aluno está no ato de ensinar do professor. O professor é responsável por todos os processos de ensino. Se a aprendizagem não aconteceu, significa que o ensino não foi eficiente. É preciso muita atenção. É isso. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá!